Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Mais uma segunda-feira. Graças a Deus nós estamos aqui para nós servirmos ao Senhor, para nós adorarmos ao Senhor, para nós buscarmos a presença do Senhor, para nós intercedermos ao Senhor, porque sabemos que Ele é um Deus poderoso e Ele está neste lugar. Amém. A palavra diz que quando nós chegamos aqui, Ele já estava. Então sabemos que o Senhor, Ele está aqui para ouvir, irmãos, a cada um de nós, e está aqui também para receber algo de cada um de nós. Então eu te convido, irmãos, você a se colocar de pé neste momento. Você também que está no seu lar neste momento, reúne com a sua família, amém, para nós estarmos orando ao Senhor, estarmos buscando ao Senhor nesta noite. E eu queria te convidar você a deixar todos os seus afazeres e ter este momento com o nosso Deus. Não deixe que nada roube de você este momento, porque sabemos que o tempo que nós temos para o Senhor são muito pouco. Nós temos muito tempo para nós, e para um tempo para o Senhor nós temos muito pouco. Então esse tempo nós temos que nos aproveitar dele o máximo possível, porque Deus, Ele faz algo em nossas vidas, e nós podemos perder algo de Deus nesse instante, nesse momento que é tão pouco. Então, irmãos, eu te convido você a deixar seus afazeres, amém? Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Primeiramente eu te convido você a nós estarmos orando ao Senhor nesta noite, e depois nós vamos estar lendo a palavra. Depois você pode estar abrindo a sua Bíblia, e nós juntamente estaremos lendo esta palavra que Deus tem trazido ao nosso coração nesta noite. Te convido você a fechar os teus olhos, abrir o teu coração e falar com o Senhor nesta noite. Pai, nesta noite, Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti. Primeiramente, Senhor, queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, por este dia tão lindo, por este dia maravilhoso, pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, ó Deus. Pai querido, queremos também Te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, ó Deus, que no decorrer do dia, muitas vezes, Senhor, nós fizemos coisas que às vezes entristeceu o Teu coração, desagradou a Ti, Senhor. Pai querido, nós Te pedimos perdão nesta noite, que o Senhor venha falar em nossos corações, o Senhor venha falar em nossas vidas, Senhor, que o Senhor esteja presente neste local, o Senhor esteja aqui, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja conosco aqui. Nós damos lugar a Ti, Espírito Santo, e o Senhor tem liberdade em nossas vidas nesta noite. O Senhor tem liberdade neste lugar esta noite, Espírito Santo, e também sobre cada lar. Que o Senhor visite agora, Espírito Santo, o Senhor visite cada família, cada lar, cada casa neste momento, Pai, e que o Senhor venha falar em nossos corações de uma forma especial, porque nós cremos que o Senhor é um Deus que tudo pode, Senhor, e nós nesta noite estamos aqui para ouvir algo de Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor também tem algo para entregar para nós nesta noite. Pai, nesta noite Te agradecemos por o Senhor nos receber diante da Tua presença, por o Senhor nos receber diante de Ti, Senhor. Que o Senhor esteja conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Irmãos, queria te convidar, você estar abrindo, você pode sentar, irmãos, você estar abrindo a sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 19 e no versículo 15 e 16. Amém? Essa palavra que Deus tem trazido ao meu coração, Deus tem falado muito forte durante esses dias, e nós vimos que a importância de nós sermos obedientes ao chamado de Deus na nossa vida. Quando nós ouvirmos algo de Deus, devemos receber para nós, e já de imediatamente nós obedecermos aquilo que Deus tem entregado para nós. Essa palavra ela veio aqui em 1 Reis, no capítulo 15, 19, versículo 15 e 16. Essa palavra veio falando sobre Elias, e Deus tem trabalhado no meu coração sobre esta palavra, algo que eu vi dentro de mim, e acredito que isso é para cada um de nós também nesta noite. O versículo 15 diz assim: então o Senhor lhe disse:
volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, ungirás Azael para ser rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Nessim, ungirás para ser rei sobre Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Aqui nós vimos, irmãos, essa palavra, Deus falando com Elias. E nós vimos essa palavra aqui, que Elias, ele foi apresentado como Eliseu, ele foi apresentado como profeta para Elias, né, por Deus, quando Elias estava naquela caverna. Então nós vimos aqui que Elias, como diz a palavra, Eliseu, ele era filho de Safate, e ele morava na cidade de Abel-Meloá. E o importante que nós vimos, irmãos, do significado dessa palavra, Eliseu, Deus é salvação. Então nós vimos, irmãos, que esta palavra, ela veio para Elias ter esse tempo com Eliseu. Isso aconteceu, né, depois de Deus ter falado com Elias ali naquela caverna, né, quando ele estava refugiado, quando Jezabel mandou o recado que iria matá-lo. Depois de Elias ter feito tantos milagres, feito tantas obras, ter matado aqueles 450 profetas, Jezabel simplesmente mandou um recado para Elias, e Elias se refugiou naquela caverna. Mas nós vimos no versículo 15 aqui a palavra dizendo que quando Elias, ele ouviu a voz de Deus, e diz aqui, então o Senhor disse: vai pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Então Elias, ele ouviu a voz de Deus, e ele partiu ali daquela caverna. Naquele momento ele saiu daquela caverna, ele sentiu uma força muito grande, ele sentiu um apoio muito grande, porque Deus falou com ele. E aí ele mandou que ele fosse até aquela cidade, né, de Abel-Meloá, que é a cidade de Eliseu. E sabemos que quando ele chegando ali, ele foi procurar Eliseu. Não sei qual a forma que ele esperava encontrar Eliseu, mas a palavra fala que Eliseu, ele era um agricultor, né? No versículo 19, nós vimos falar aqui que Elias partiu, pois dali Elias, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando a terra. Eu não sei como Elias imaginou que ele ia encontrar Eliseu, de que forma seria esse Eliseu, mas ele chegando lá, ele achou Eliseu lavrando a terra, né, com os seus bois, que a palavra fala que era 12 juntas de bois, né? E chegando Elias, ele ouviu a voz de Deus, e chegando ele lançou a capa sobre Eliseu. Ele chegando naquele momento, ele olhou, ele viu ali Eliseu junto com aquelas juntas de boi, né, arando aquela terra, mas ele já foi com o mandado do Senhor no seu coração. E ele chegou ali, ele lançou, estendeu a capa e lançou sobre Eliseu. E eu acredito que Eliseu estava ali naquele lugar, e ele acha que quando ele sentiu aquela capa, tocou nele, eu penso assim comigo, que talvez ele não entendia, não sabia por que estava acontecendo aquilo. Porque chegar e bater uma capa nele assim, sem um aviso, sem nada. Mas da mesma forma que Eliseu ficou às vezes assim meio sem saber, mas no mesmo momento, acredito que Deus trouxe no coração dele um entendimento, e ele já entendeu o que aquele ato queria dizer, porque ele conhecia o profeta Elias. Então no versículo 20 nós vimos aqui que Eliseu, ele já deixou logo os seus bois, e disse para Elias: deixa eu ir beijar meu pai e minha mãe, despedir deles. E no versículo 20 nós vimos aqui, após Eliseu despedir, né, de seus pais, de sua mãe, ele voltou e tomou a sua junta de boi e matou, e com aqueles aparelhos, o arado, aquelas peças que ele usava ali, provavelmente que era de madeira, ele
quebrou tudo aquilo e fez um fogo e cozeu aquelas carnes e deu ao povo. Então nós vimos, irmãos, o que Eliseu fez. Ele primeiramente, quando Elias chegou e tocou nele, ele entendeu o que Deus queria, e ele pediu para ir lá despedir de seus pais, de sua mãe, e voltou. E ali ele, olhando para aquelas juntas de boi dele, ele quebrou seus equipamentos e matou aquele boi, né? E fez, eu acredito que ele deve ter feito ali um churrasco daqueles, irmãos, porque juntas de boi matar, ele fez um churrascão para aquele povo. E eu acredito que aquele povo, acho que olhou assim, ficou assim meio em dúvida, falou: o que está acontecendo com Eliseu? Ele voltou, foi lá, esse homem chegou aqui, fez um ato aqui, ele foi lá, despediu da mãe dele, do pai dele, voltou e matou os bois e está fazendo esse churrasco para nós. Mas nós vimos que até aquele momento, e que Elias, e ele deixando fez aquela festança, e ele saiu e deixou tudo aquilo ali. E sabemos que depois dele ter feito tudo isso, depois dele ter quebrado, feito aquele churrasco, ele saiu para servir Elias. Ele entendeu que o chamado dele era seguir Elias. Então ele saiu e começou a servir Elias. Então até aquele momento em que Elias ia ser levado ao céu por uma carruagem, né? Ele andou com Elias todo aquele momento. E antes de Elias ser levado por aquela carruagem, né? Elias ainda esteve em alguns lugares, porque nós vimos a palavra fala que Deus mandou que Elias fosse e ungisse Eliseu, para que Eliseu se tornasse o profeta no lugar dele, porque ele seria levado. E aí, naquele momento, Eliseu começou a seguir Elias, e não desligou de Elias um momento. E nós vimos na palavra aqui que antes de Elias ser levado pela carruagem, Elias ainda tinha algo para fazer. Em 2 Reis, no capítulo 2, se você quiser abrir aí, irmãos, 2 Reis, no capítulo 2, no versículo 1 e 2, diz assim: amém. Fala que é 1 Reis. Fala que Elias partiu de Gilgal, que era a cidade que ele estava ali, e falou para Eliseu que ele ia para Betel. Isso tudo aconteceu quando Eliseu já se dispôs a estar seguindo Elias, estar servindo juntamente com Elias. Então nós vemos que Elias disse para Eliseu, né? Fique aqui que eu vou para Betel. Mas no versículo 4 nós vimos aí que Eliseu não quis ficar. Eliseu falou: não, eu vou junto com você. E a palavra diz que Elias disse de novo para Eliseu, para ele ficar ali, que ele iria para Jericó. E nós vimos que Eliseu novamente falou: não, eu não vou ficar, onde você estiver, eu estarei contigo ali. E vimos que no versículo 7 diz assim que Elias indo, e foram ao encontro deles 50 homens, né, os filhos dos profetas, que passaram de frente deles. Isso foi quando Elias falou para Eliseu: fique aqui em Jericó, porque eu irei para o Jordão. E aí nós vimos que naquele momento que Elias falou para Eliseu, Eliseu falou: não, eu estarei junto novamente. E ele foi. Só que quando eles chegaram diante, a palavra diz que quando eles chegaram diante do Jordão, não tinha como eles atravessarem. Acredito, irmãos, que não tinha nenhuma embarcação ali. E aí fala aqui que 50 homens, os filhos dos profetas, passaram de frente deles, né, e ficaram olhando.
E eu acredito que aqueles 50 homens ficaram falando: como que esse povo vai atravessar no Jordão? E aí nós vimos ali que Elias simplesmente ele tocou nas águas com a sua capa, né? E as águas do rio se abriram, e eles atravessaram em chão seco. E eles já do outro lado, Elias disse para Eliseu: olha só para você ver, irmãos, quanto é importante nós estarmos ao lado de um profeta de Deus, nós estarmos ao lado de um homem de Deus. Nós vimos aqui que Elias perguntou para Eliseu: Eliseu, pede o que queres. Imagina, irmãos, que Eliseu, riqueza, dinheiro ele não queria, porque tudo ele tinha e ele largou para trás. Ele viu o que tinha de mais importante em Elias, que era a unção de Deus que estava sobre ele. Então Eliseu disse para ele: eu quero parte da sua unção, da sua porção. Aí Elias disse: difícil coisa tu me pediste. Mas nós vimos que eles caminharam junto, e assim mesmo Eliseu não perdia Elias de vista, de hora nenhuma. Eu creio que durante essa viagem, irmãos, Eliseu, ele não dormia tranquilo. Por quê? Pois ele sabia que Elias seria levado ao céu, e ele não queria perder a unção que estava sobre Elias. Porque imagina, irmãos, que se Eliseu perdesse Elias de vista, quando a carruagem viesse e Elias fosse trasladado, ele não iria conseguir o que ele tinha pedido. E nós vimos que Eliseu, vendo o que já estava acontecendo, no momento em que veio aquela carruagem, Eliseu estava junto com Elias, e ele vendo aquele redemoinho e veio aquela carruagem, Eliseu já vendo o que estava acontecendo, logo ele já olhou e já disse, ficou pensando: cadê a minha unção, cadê o que eu pedi? Aí Elias pegou e lançou a capa sobre Eliseu. E aí, irmãos, foi a unção de Deus sobre a vida de Eliseu. Nós vimos que até no momento em que Eliseu acompanhou Elias, ele estava só servindo Elias. E a partir do momento em que veio aquela carruagem e trasladou Elias, Eliseu olhando, já ficou atento. E como ele tinha pedido algo para Elias, ele queria a porção dobrada da unção de Elias, Elias lançou aquela capa sobre ele, e ele pegando aquela capa, e nós vimos que aí começou o ministério de Eliseu. Nós vemos que foi neste momento que começou o ministério, e Eliseu começou a fazer os seus milagres. A partir daí a unção estava sobre Eliseu, e nós vimos os milagres que Eliseu fez. Alguns dos milagres que Eliseu fez o primeiro foi quando ele voltou do lugar que eles estavam ali, para eles atravessar de novo por outro lado, como que eles tinham que fazer, da mesma forma que Elias fez. Ele pegou a capa de Elias e bateu sobre a água, e a água abriu, e eles atravessaram de novo da mesma forma, em chão seco. A segunda dos milagres que Eliseu fez, um dos segundos milagres, foi sarar aquelas águas de Jericó, aquelas águas que estavam amargas, águas que estavam envenenadas. O terceiro milagre de Eliseu foi quando ele amaldiçoou aqueles jovens em Betel, quando ele estava caminhando, e aqueles jovens começaram a zombar de Eliseu, e aí Eliseu os amaldiçoou. E o que aconteceu? Saiu ursos e comeu aqueles jovens que estavam atormentando a vida de Eliseu. E nós vimos aí também um dos outros milagres, ele preveu a inundação de Edom, ele preveu Israel derrotar os moabitas, e muitos outros milagres ele fez no decorrer do livro de 2 Reis.
E todos eles se tornaram, irmãos, realidades. Todos eles se tornaram realidades. E nós vimos, irmãos, que Eliseu, ele trabalhou, ele fez a obra que foi entregue a ele, né? Que ele tomou posse, ele fez todo o seu ministério até o dia da sua morte. E nós vimos a palavra de Deus diz que Eliseu adoeceu para a morte. Ele teve uma doença para a morte. Irmãos, muitas vezes as pessoas falam, mas vocês não servem a Deus, vocês não adoram a Deus, vocês estão livres de doenças para a morte. Mas não, irmãos, nós somos seres humanos da mesma forma. Eliseu tinha toda esta unção, ele tinha todo o poder, mas sabemos que chegou um momento em que ele adoeceu, e essa doença dele era para a morte. Era a forma dele se desligar desta terra, desta vida. Mas nós vimos aí que uma importância, olha qual a importância que nós temos. Mesmo depois da sua morte, Eliseu ainda fez milagres. Amém? Nós vimos aqui em 2 Reis, no capítulo 13, no versículo 14. Glória a Deus. Aleluia. A palavra falando aqui, estando Eliseu doente da enfermidade de que morreu, Jeoás, rei de Israel, desceu ele chorando e exclamou: meu pai. Peraí, irmãos, 1 Reis. Aleluia. E nós vimos aqui que ele diz sobre a morte dele. Nesse versículo diz sobre a morte e o sepultamento de Eliseu. Nós vimos que Eliseu, ele morreu, ele foi sepultado, mas nós vimos que essa palavra ela nos diz para nós que Eliseu, ainda na sepultura dele, nós vimos o que aconteceu, que houve uma guerra e alguns dos soldados tiveram que ser sepultados. E nós vimos a importância de nós servirmos a Deus. Ele é conosco até mesmo depois na sepultura, porque quando foi sepultar este soldado, a palavra fala que quando colocaram aquele soldado na sepultura, ele ressuscitou. Então nós vimos, mesmo depois de Eliseu morto, ele ainda fez milagres. Então a importância de nós servirmos a Deus é mesmo, irmãos, até mesmo depois da morte. Até mesmo depois da morte, nós somos guardados pelo Senhor. O nosso corpo, ele ainda continua sendo abençoado pelo Senhor. Nós vimos um exemplo de pessoas que morreram e foram sepultados. Irmãos, esse exemplo é vivo porque a gente ouviu da boca de uma pessoa que trabalhava ali no cemitério. E um dia ele contou para nós que, chegando as pessoas para fazer um trabalho, e chegaram na carneira, lá no túmulo de uma pessoa, e para fazer o despacho, chegaram lá e colocaram a vela em cima, para acender a vela, para fazer aquele despacho. E nós vimos que, pelo que a gente ouviu esse testemunho, que não é de um servo de Deus, é a pessoa que trabalha lá, falou que a pessoa tentava acender a vela e a vela apagava. Ele tentava acender a vela de novo e a vela apagava. O que aconteceu? Aí a pessoa olhou para o outro: mas o que está acontecendo aqui? Nós não conseguimos fazer isso aqui. Pegaram a vela e mudaram e foram para outro túmulo, e lá eles conseguiram fazer o trabalho deles que eles queriam fazer. E aí depois essa pessoa estava falando para mim que aquele lugar que eles estavam tentando fazer aquela obra ali era de um servo de Deus. Então olha só para você ver, irmãos, nem o nosso corpo depois de morto
o diabo ele não tem poder na nossa vida, ele não tem poder no nosso corpo, ele não tem poder na nossa vida enquanto nós estamos vivos, e mesmo depois de morto, nós somos guardados, o nosso corpo ele é guardado pelo Senhor. E aí nós vimos muito mais, irmãos, muito mais testemunho de pessoas que morreram e o diabo tentou mexer essas pessoas tentaram mexer no corpo e Deus não deu autoridade. Então nós vimos aí que hoje, em nossos dias, vamos trazer essa palavra para os nossos dias de hoje, para nós. Você hoje é apresentado a um profeta de Deus, da mesma forma que Eliseu foi. Como que você é apresentado a um profeta de Deus? Irmãos, às vezes chega perto de você, pastor, ou um líder, e ele te convida, venha para a gente estar fazendo esta obra. E aí o que acontece? Nós temos que ouvir o que aquele líder, aquele pastor trouxe a palavra sobre nós, nos convidando a fazer, porque Deus já falou no coração daquela pessoa que chegou perto de você, ele já orou e Deus já falou com aquela pessoa, e muitas vezes nós não ouvimos e não damos crédito, mas nós temos que fazer como Eliseu, né? Eliseu, ele deu ouvido a Elias. Então esses pastores, esses líderes, eles estão na direção de Deus, pois Deus já os direcionou, na oração dele Deus já o mostrou, né? Que você é um escolhido de Deus. Irmãos, fazer a obra de Deus não é só às vezes nós estarmos vamos dizer assim, aqui no altar, trazendo uma palavra, estarmos ali no louvor, louvando. Não, irmãos, fazer a obra de Deus é você estar levando a palavra lá fora, como o pastor trouxe a palavra ontem. Às vezes Deus tem um chamado para você ganhar almas, Deus tem um chamado para você fazer obras na vida das pessoas, e muitas vezes nós entendemos de uma forma errada. Então o que acontece? Só que hoje, irmãos, naquela época Elias chegou e tocou em Eliseu com a capa, só que hoje não é a capa, hoje é a palavra de Deus, que vem vindo através de um profeta de Deus. Só que nós temos que ser como Eliseu, irmãos. Muitas vezes nós fazemos, muitas vezes nós não damos ouvido, nós damos ouvido a outras coisas. Então nós temos que ser como Elias, como Eliseu, né? Muitas vezes estamos fazendo outras coisas e devemos deixar para nós ouvir o que Deus tem para nós. Deus ele não quer que nós fazemos igualzinho a Eliseu, deixar os nossos pais, deixar as nossas mães, deixar o nosso trabalho, né? Ele quer que nós saímos da nossa zona de conforto, porque muitas vezes nós somos convidados a fazer a obra de Deus, mas nós estamos naquela nossa zona de conforto. Ah não, eu não posso, ah não vai dar, ah eu estou cansado. Não, irmãos, quando Elias chegou a Eliseu e tocou a capa, Eliseu não olhou se ele estava cansado. A palavra fala que ele estava arando a terra. Ele não olhou para Elias e falou assim: ah Elias, eu não vou não, porque eu estou cansado, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Então da mesma forma, né, que Deus usou a vida de Elias, Deus usa a vida dos profetas nos dias de hoje, e nós temos que tomar como exemplo Eliseu, deixar tudo que nós estamos fazendo. O que Eliseu fez? Matar os seus bois, queimar aqueles arados, né? Cozer aquele boi, fazer aquele churrasco para aquele povo. Irmãos, isso significa o quê? Que Eliseu estava desligando de tudo que ele fazia. Ali ele deixou tudo para trás. Foi um modo de ele desligar de tudo, né? Daquilo que ele vivia. Então nós devemos ser como Eliseu, deixarmos tudo que nos amarra no passado, né? E tomar posse logo em tudo que Deus tem para nós. Então nós vimos que ele deixou seus pais e tudo que ele fazia, e ele não ficou apegado nas coisas materiais, porque muitas vezes nós apegamos nas coisas materiais, nós não deixamos as coisas materiais para trás, nós achamos que aquilo tem mais importância para nós, né? Mas como nós já tínhamos falado, Deus não quer que nós largamos os nossos pais, Deus não quer que nós largamos o nosso trabalho. Ele não quer que o nosso trabalho, que a nossa família impeça nós de servirmos a Deus,
Porque aquela palavra que Jesus trouxe, né? Aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Jesus quis dizer o quê? Nós abandonarmos nossos pais, esquecer que eles eram nossos pais? Não, o deixar, irmãos, se a nossa família quiser colocar algo para nos impedir, é nós deixarmos eles para trás. Jesus não mandou que nós abandonamos. Nós amamos a nossa família, mas nós temos que deixar muitas vezes nossos pais e nossas mães, porque muitas vezes eles tentam nos impedir a fazer algo para Deus. Mas você, hoje, você foi um escolhido para fazer a obra de Deus, e nós não podemos perder momento algum nessa caminhada. Como nós vimos ali, Eliseu, ele não perdeu nenhum momento na caminhada dele. Todo momento ele estava atento no que Elias estava fazendo. Então, da mesma forma, hoje nós não podemos perder tempo nessa caminhada. Então, nós temos que ser obedientes ao chamado de Deus, para que nós possamos ser abençoados, né, da forma que Eliseu foi, pois ele mostrou obediência quando o homem de Deus o chamou. Então, da mesma forma, irmãos, hoje, quando nós temos um chamado, Deus vai descer e vai falar para mim que eu preciso fazer isso para Ele, que eu preciso fazer aquilo. Não, Deus vai usar a vida de um líder, Deus vai usar a vida do pastor, Deus vai usar a vida de uma pessoa que tem uma direção de Deus, e aí você vai ouvir a voz de Deus, e você vai deixar, e você vai fazer, porque através da sua vida, irmãos, muitos milagres vão ser realizados. Através da sua vida, almas vão ser resgatadas. Quantas pessoas que às vezes precisam de uma oração sua? Quantas pessoas às vezes precisam que você tire um tempo e vai na sua casa levar uma palavra? Quantas pessoas às vezes estão à beira de um abismo, e nós muitas vezes na nossa zona de conforto, nós falamos: hoje eu não vou, hoje eu não vou, deixa amanhã eu vou. Aí quando chega amanhã, irmãos, não deu tempo. Então Deus, Ele quer que nós deixamos a nossa zona de conforto, para que nós realizamos o que Ele quer na nossa vida. Então hoje, Deus Ele é conosco, Deus Ele é comigo, Deus Ele é com você, e Ele quer usar você da forma que Ele usou Eliseu, né? Fazer milagres, nós libertarmos as vidas do sofrimento, fazer a obra dEle. Deus te dá a mesma unção que Eliseu teve. A mesma unção que Eliseu teve está para cada um de nós nesta noite, irmãos. Eliseu, ele não era melhor do que nós. Eliseu não tinha nada melhor do que nós. Ele só tinha a obediência. Ele só ouviu, né, o que Elias veio e falou para ele. E a partir desse momento, ele deixou tudo e seguiu a Deus. Então nós devemos valorizar o chamado de Deus para nossas vidas. Nós devemos valorizar aquilo que Deus tem feito para nós, aquilo que Deus tem trazido para nós. Então nós devemos deixar tudo para trás, para nós recebermos o milagre, para recebermos a bênção de Deus nas nossas vidas. Então nesta noite eu quero te dizer para você, irmãos, vamos estar atentos como Eliseu esteve. Vamos estar atentos no que Deus tem para nós. Deixa Deus te usar de uma forma especial. Deixa Deus fazer de você um vaso usado nas mãos dEle. Mas não deixe que nós sejamos aquele vaso, irmãos, porque ontem teve aquele louvor que diz, né, que Ele iria nos encher até transbordar. Mas quando a Lívia estava dançando com aquele vaso ali, eu estava olhando, e Deus trouxe ao meu coração algo, que muitas vezes aquele vaso ali, ele está bonito, mas às vezes ele tem uma rachadura nele ali, e se você encher ele vai começar a vazar naquela rachadura. E Deus não quer que nós tenhamos essa rachadura, Deus quer que nós sejamos um vaso perfeito. Então nós temos que deixar Deus trabalhar em nossas vidas, temos que deixar Deus nos moldar de uma forma especial. Às vezes, irmãos, pode doer? Pode, mas é Deus tratando conosco, e nós temos que ser esse vaso cheio da unção de Deus. E quando nós estamos cheios da unção de Deus, não há espaço para o inimigo trabalhar na nossa vida. Uma coisa interessante que um dia eu ouvi falar, e eu prestei bem atenção, irmãos. Um vaso daquele ali vazio, você pode deixar ele ali por um período, você chega lá, está dentro dele toda a sujeira, mas quando ele está cheio, irmãos, ele pode ficar o período todo que for ali, o tempo todo que for, ele não vai encher de sujeira, porque ele já está
cheio. Então, da mesma forma nós temos que estar cheios do Espírito Santo de Deus. Nós temos que deixar que Deus venha fazer a obra na nossa vida. Nós temos que ser alguém usado por Deus. Deixarmos que Deus venha nos ungir de uma forma especial. Então você, irmãos, nesta noite, deixa que Deus trabalhe na sua vida. Medite na caminhada de Eliseu, medite na obediência que ele teve quando o profeta chegou até ele. Ele não perdeu um minuto da sua vida, enquanto ele viveu, ele fez a obra de Deus, e ele abençoou muitas vidas. E nós também estamos da mesma forma. Nós temos que ser como este profeta, porque cada um de nós que estamos aqui nesta noite, irmãos, nós somos um profeta de Deus. Basta nós tomarmos posse daquilo que Deus tem para a nossa vida. E nesta noite, irmãos, que essa palavra fique ao teu coração, que Deus fale melhor na sua vida, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar ao Senhor nesta noite, glória a Deus. Te convido você a se colocar de pé, para nós estarmos adorando ao Senhor, amém? Desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Desespero choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. A figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira
Aplauda o nome do Senhor, igreja. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes que não calmo, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és santo. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Declare isso a Ele. Santo. Tu és santo. A igreja, não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Mais uma vez, só tu és santo. Só tu és santo. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aplauda o nome do Senhor, igreja. Glória a Deus. Nós vamos estar nesta noite, fazendo a oração pelos pedidos de orações que foram enviados para nós. Amém? Que nós estejamos intercedendo por essas vidas, para que Deus venha derramar de uma forma especial
as bênçãos sobre estas pessoas, amém? Como foi falado nessa noite, o nosso Deus, Ele é um Deus de poder, é um Deus que faz milagres, é um Deus que cura, é um Deus que tudo que nós pedimos a Ele, Ele está pronto para fazer em nossas vidas. Basta somente nós crermos e acreditarmos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais nas nossas vidas. Irmãos, vamos estar orando pela vida da nossa irmã Natiele, que ela pede oração por ela e pela sua família. A nossa irmã Adriana também pede oração pela sua família. Nosso irmão Miller Constantino pede oração por sua família. Nossa irmã Daiane Araújo pede oração por ela e pelos seus 3 filhos. Os irmãos Ana e Mateus pedem oração pela família e pelos filhos Marcos e pelo trabalho. A irmã Viviane Costa, ela pede oração por sua família. A irmã Helena pede oração por sua saúde e a saúde da sua família. A irmã Rosângela Pereira pede oração por sua família. O nosso irmão Adriano Oliveira pede oração por sua família, Virgínia, Vitória e Adrian. A Débora pede oração por sua família, né? Débora, Issacar e Tiago. Amém? Vamos estar orando por essa vida dessas pessoas, para que Deus venha derramar as bênçãos sobre elas. E cada um de vocês que estiver nessa noite, que estão aqui nessa noite, mas tiverem algo de Deus, né? Coloque diante da presença do Senhor nessa noite e creia que Deus vai estar fazendo a obra, vai estar fazendo um milagre na sua vida. Não importa, irmãos, o que você precisa, o que você necessita, o importante é que você coloque diante desse Deus, que você creia que Ele é poderoso para fazer este milagre, para fazer esta obra na sua vida. Amém, irmãos? Vamos estar orando também. Eu não vi o nome ali, mas agora há pouco a gente viu no WhatsApp ali, irmãos, uma irmã pedindo oração num grupo pelo seu filho que está, irmãos, no hospital, está com câncer, criança. Ela está pedindo oração para que nós oramos, para que Deus venha abençoar a vida dessa criança. Como a gente diz, né, irmãos, neste momento, quantas pessoas estão necessitando tanto da nossa oração, necessitando tanto de nós intercedermos por ela, e nós louvamos a Deus, porque nós estamos aqui para abençoar essas vidas dessas pessoas, e nós somos canal de bênção para a vida dessas pessoas. A unção, ela está sobre as nossas vidas, porque a palavra de Deus diz que nós faríamos as mesmas obras que Jesus fez, e faríamos maiores ainda. Então você é um vaso usado nas mãos do Senhor, você é um canal de bênção para a vida das pessoas. Então nesta noite, irmãos, vamos estar intercedendo pela vida de cada um, em nome de Jesus. Pai, nesta noite, Senhor, nós nos colocamos aqui diante da Tua presença. Pai, viemos interceder pela vida dessas pessoas, ó Deus, e pela qual enviaram esses pedidos de orações. Pai querido, pelas famílias, o Senhor venha abençoar a cada família, Senhor Jesus. O Senhor venha derramar da Tua graça sobre essas famílias, porque sabemos, ó Senhor, que o inimigo, ele tem lutado muito contra a família. Ele tem tentado destruir os lares, tentado destruir as famílias. Mas eu te peço nessa noite, Senhor, que o Senhor seja, Senhor Jesus, que o Senhor seja nessas famílias. O Senhor venha derramar da Tua graça, Senhor Jesus, abençoando, Senhor Jesus, aqueles que estão nesta noite enfermos, ó Pai, estão num leito de hospital, Pai querido, estão, Senhor Jesus, talvez no seu leito, na sua casa mesmo, Senhor, enfermos, doentes, ó Pai, mas que o Senhor venha visitá-los neste momento, que o Senhor venha derramar da Tua graça, que o Senhor venha tocar, Senhor Jesus, que a Tua unção seja sobre cada casa, Senhor Jesus, sobre cada lugar neste momento, Pai, e que a saúde venha reinar nos lares, que a saúde venha reinar nas famílias, ó Pai. Senhor, nesta noite nós te pedimos, ó Senhor, que o Senhor venha derramar a Tua graça, Senhor Jesus, sobre cada família, sobre cada lar, Senhor Jesus, que o Senhor venha trabalhar de uma forma especial, Pai querido, e nós que estamos aqui nesta noite, Senhor, que o Senhor venha falar em nossos corações, que o Senhor venha, Senhor, nos abençoar Pai querido, de uma forma grandiosa, Senhor. Pai querido, que cada pedido dos Teus filhos, ó Senhor, que foram colocados, tanto aqui nesses pedidos de orações, Pai querido, como os que estão aqui nesta noite, estão colocando diante de Ti, Senhor. Pai querido, que o Senhor ouve, que o Senhor venha fazer a Tua obra, que o Senhor venha fazer o Teu milagre, Senhor. Pai querido, que o Senhor venha ser com os Teus filhos, que nenhum mal venha até a tenda dos Teus filhos, ó Pai, porque o Senhor diz na Tua palavra, que nenhuma mal, que nenhuma praga chegaria à tenda dos Teus filhos, ó Senhor.
Senhor, e é a Tua palavra que fala em nós. Pai querido, nesta noite nós apresentamos a Ti, Senhor, todos nas Tuas mãos. Que a Tua graça, Senhor Jesus, reine em cada lar, que a Tua graça reine, Senhor, nas famílias. Pai querido, te apresentamos, ó Senhor, a nossa cidade, apresentamos, ó Pai querido, o Senhor venha derramar a Tua graça sobre essa cidade, que almas venham a render aos Teus pés, ó Senhor Jesus. Senhor, que o Senhor venha trabalhar no coração dessas pessoas, ó Deus. Eu creio no Teu nome, Senhor, que Elohim Mendes servirá a Ti, Senhor, servirá a Ti, Senhor Jesus. Pai querido, nós apresentamos, ó Senhor, nesta noite, Senhor, as lideranças da nossa cidade, Pai. Que o Senhor venha dirigir, Senhor, que o Senhor venha colocar no coração deles, ó Pai, a forma melhor de administrar a nossa cidade. Que o Senhor esteja, Senhor Jesus, no lugar, Senhor Jesus, para direcionar. Pai querido, te apresentamos a liderança da nossa igreja. Que o Senhor venha derramar a Tua graça sobre a vida do nosso pastor, sobre a vida da pastora, sobre a vida de cada obreiro, Senhor Jesus, sobre a vida de cada um que tem feito a Tua obra. Senhor, nesta noite, Senhor, nós te pedimos ao Senhor e colocamos ao Senhor todos esses pedidos de oração, levamos até o Teu trono da graça, Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar, Senhor Jesus, e que a Tua graça seja sobre nós, em nome de Jesus, ó Pai. E cremos, ó Senhor, que o Teu milagre já está chegando em cada lar, e cremos que o Teu milagre já está chegando em cada família, e cremos, ó Deus, que o Senhor já está fazendo a Tua obra, e eu cremos, ó Senhor, que testemunharão os milagres, testemunharão as maravilhas, ó Deus. Pai querido, nós te pedimos em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe de uma forma especial, que você tenha uma semana abençoada debaixo das mãos do Senhor Jesus, que a graça do Senhor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós nesta noite. Todos possam dizer: se Deus é por nós, agindo Deus, quem pode nos salvar? Quem pode salvar a nossa família? Quem pode curar a nossa família? Quem pode curar essa nação? Amém. Vão em paz em nome de Jesus. Vamos para Jesus. Aleluia.